Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada pior do que carregar o arrependimento no nosso coração. Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mesmo sabendo que o final poderia ser exatamente igual ou ainda pior. Quando eu era mais novo, eu era um jovem meio inconsequente. Vivia aprontando na rua, não me cuidava, não me preocupava com nada, não me preocupava nem comigo mesmo. Mas essa forma de levar a vida me trouxe consequências graves. Consequências essas que me acompanham pelo resto dos meus dias. Eu só tinha 24 anos quando eu descobri que tinha pego uma doença. Uma doença, aliás, muito séria, que para muita gente é como uma sentença de morte. Aliás, foi exatamente isso o que eu senti quando soube. Senti que eu ia morrer a qualquer momento. Eu descobri que tinha HIV. Exatamente isso. O vírus da AIDS. Eu não preciso nem dizer que eu fiquei completamente desesperado, em choque, apavorado. Mas com o passar do tempo e me informando melhor, eu fui vendo que a vida, afinal, não tinha acabado. Claro que eu teria que me tratar pelo resto da vida. Tinha que tomar remédios, ter um cuidado redobrado com a minha saúde, mas, de modo geral, eu era um cara normal, que poderia sim viver como qualquer outro e ter qualidade de vida por muitos e muitos anos. A falta de informação ainda faz com que a gente pense muita coisa errada sobre essa doença. Mas a verdade é que dá para controlar bem e ter uma vida normal. Isso se você tiver disciplina. Eu continuei trabalhando, me tornei um excelente profissional, saí da casa dos meus pais para ter o meu cantinho e ia todos os dias à academia. As pessoas às vezes pensam que todo mundo que tem o vírus tem aquela aparência de doente, né? Muito magro, debilitado, mas não é verdade. Ninguém poderia dizer que eu tinha alguma coisa só de olhar para mim. Ninguém. Mas apesar de eu levar uma vida perfeitamente normal, esse era um assunto que eu preferia não ficar dividindo. Eu já tinha tentado contar para algumas pessoas e eu via que elas ficavam com medo só de estar no mesmo ambiente que eu. Era muito desconfortável. Naquela época existia e ainda existe muito preconceito sobre o assunto. Nas poucas vezes que eu tentei namorar, eu fui sincero, eu me abri. Mas eu sempre recebia aquele mesmo olhar de desprezo, de nojo até. E todas as mulheres acabavam terminando comigo antes mesmo de começar. Era sempre o mesmo papo. Olha, eu não tenho preconceito, mas eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso. Não tenho maturidade o suficiente, enfim. Eu acabava entendendo. E para falar a verdade, eu nunca tinha gostado para valer de ninguém. Mas eu também não queria mais passar por essas situações constrangedoras. E por isso eu parei de contar para as pessoas. Ninguém tinha nada a ver com isso. Então eu preferi não me envolver com mais ninguém a fundo. Eu estava cansado de ser humilhado. Cansado de parecer que eu era um monstro. Eu saía, curtia com os meus amigos, ficava com algumas mulheres, mas nunca passava disso. Eu nunca queria nada mais, sabe? Até para não ter que enfrentar mais uma vez aquele papo difícil. Olha, eu não fazia mal a ninguém. Eu nunca coloquei a vida de ninguém em risco. Mas foi nessa época, mais ou menos 6 anos depois de eu ter descoberto que eu era soro positivo, que eu acabei conhecendo uma mulher que realmente, de verdade, mexeu comigo. Pela primeira vez em anos, eu realmente estava interessado em uma pessoa. E aí, a paixão pela Verônica foi completamente avassaladora.
Eu nunca, em toda a minha vida, tinha me sentido daquela forma, daquele jeito. Você é tão diferente dos outros caras. Sério, você acha? Acho. Mas por quê? Você é todo respeitador. Você realmente me ouve quando eu falo, presta atenção no que eu tô falando. Nossa, Dá pra ver que você se interessa de verdade. sabe o que é? É que as pessoas hoje em dia, elas vão pelo caminho mais fácil, sabe? Primeiro as intimidades, depois realmente querem conhecer a pessoa a fundo. Eu acho isso horrível, sabia? Eu também. Eu tô gostando de você, Wagner. A gente era tão parecido em tudo. Tínhamos o mesmo gosto, as mesmas ideias, as mesmas opiniões, o mesmo senso de humor. Não sei, sabe, mas parecia que ela tinha sido feita para mim. A gente então passou a fazer academia todos os dias juntos. A gente passeava, eu dava carona para ela quase todos os dias depois do trabalho. O que eu posso dizer é que o que eu estava sentindo era bom demais. Mas por outro lado, eu sabia que as coisas não eram tão simples. Eu preferi então ir com calma, não me jogar de uma vez, porque eu não sabia como as coisas seriam. Eu preferi esperar, sabe? Conhecer bem a Vê, deixar que ela me conhecesse também, livre de qualquer preconceito. Era especial para mim que eu tivesse apaixonado pela primeira vez, e eu não queria estragar tudo. Depois de uns 2 meses saindo com ela, meio que só como amigos, rolou o nosso primeiro beijo. E já no mesmo dia, nós começamos a namorar. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu passei a ficar angustiado com aquela situação. Eu sabia que tinha que falar para ela. Mas imagine você. Tente imaginar o medo que eu estava sentindo. O medo de ser humilhado, rejeitado, desprezado, como eu já tinha sido algumas vezes. Se todas as outras vezes doeu, e eu nem gostava tanto assim das mulheres, imagine agora com a Verônica. Eu tinha medo de perder a mulher que eu amava. Sim, eu estava amando. E eu não queria passar por tudo aquilo, não com ela. Então, por medo, eu fui deixando, e eu não falei nada. Nós continuamos o nosso namoro. Nós estávamos tão apaixonados que 4 meses depois eu a pedi em casamento e ela aceitou. Olha, eu não era um cara ruim. Eu nunca fui maldoso. Eu sempre me cuidei demais em relação a Verônica. Sempre tive todos os cuidados. Até exagerava às vezes com a proteção. Mas nunca, jamais eu colocaria a vida dela em risco. Eu nunca ia fazer nada de sacanagem. Eu fazia tudo certinho. Só a única coisa é que eu não contava a verdade para ela. E eu fui empurrando, sabe? Fui deixando para lá. Fui adiando essa conversa. A gente acabou se casando numa cerimônia bem simples. Foi só no civil mesmo. E depois a gente fez um almoço para as nossas famílias. A minha família, inclusive, sabia da minha condição. Mas eles sabiam também que eu não tinha contado para Verônica. Só que não demorou muito para aquela situação começar a me atormentar. Uma cobrança minha. Porque eu não podia. Não podia continuar enganando a mulher que eu amava. Não podia continuar enganando a minha esposa. Eu gostava e respeitava demais a Verônica para continuar escondendo uma coisa tão séria. Uma hora ela ia acabar descobrindo e era melhor que fosse pela minha boca. Então, um dia eu prometi para mim mesmo que eu ia contar. Que não ia passar daquele dia. Eu lembro que quando eu decidi mesmo, quando eu fui falar para ela, eu suava, mas eu suava tanto. Eu tremia tanto, porque eu estava achando que não ia conseguir. Antes eu até rezei
Rezei muito e pedi a Deus para que Ele me ajudasse. Principalmente para que Ele me acalmasse e que fizesse com que eu conseguisse o perdão da minha mulher. Eu rezei, eu fiz promessa, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Quando eu falei, quando eu consegui contar, ela me deu aquele mesmo olhar. Aquele mesmo olhar de medo. Aquele mesmo olhar como se estivesse vendo diante dela um bicho nojento. Você o quê? Você me passou isso. Não vê, claro que não. Claro que não, você sabe. Eu sempre tive o maior cuidado. Você sabe como eu sempre fiz questão de... Agora eu tô entendendo tudo. Agora faz sentido, Wagner. Você não tinha esse direito, você não podia fazer um negócio desses comigo. E se eu peguei? Não pegou. E se aconteceu sem a gente saber? Viu, olha aqui. Confie em mim, pelo amor de Deus. Não. Você não tem nada. Eu amo você e eu nunca... Ama? Que amor é esse que você fala? Que amor é esse? Desculpa, pelo amor de Deus. Eu tive tanto medo de te perder Você acha que eu acabei... O que você acha? Fala pra mim. Que agora eu vou te perdoar, esquecer, como se não fosse nada, é isso? Olha, você tem todo o direito de ficar brava. Claro que eu tenho todo o direito. Mas eu sei que você também me ama. Olha, você é louco, você é doente. Fica longe de mim. Você nunca mais apareça na minha frente, entendeu? Olha, eu imaginava qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer reação. Menos essa. Eu fiquei arrasado. Claro, eu entendia, eu sabia o quanto era difícil ouvir uma coisa dessas, mas... Olha, eu não imaginei que seria tão difícil. Eu sabia do susto, eu sabia do medo. Mas eu era só um cara normal que queria amar e ser amado. E ela me amava. Eu sabia que me amava. Só que ela também estava confusa e com medo. Eu tinha a esperança de que, no fundo, ela ia entender. Porque eu estava olhando também para o lado dela. Eu estava tentando entender tudo aquilo. Só que eu não ia deixar ela ir embora. Eu não ia deixar de ir atrás dela. Eu não ia desistir. Ela era minha esposa, a mulher que eu amava. E só precisava me dar uma chance para que eu explicasse bem a minha condição. Ela ia entender. A gente ia ter uma vida normal, sem riscos. Mas depois da conversa, por muitos dias, ela sequer me atendeu. Eu procurava, eu ligava, eu mandava mensagem e ela não respondia. A Verônica realmente estava muito brava. Muito. Demorou algumas semanas até que ela topasse pelo menos me encontrar pra gente conversar. Eu tava esperando sair os meus exames. Eu não tenho nada. Claro que não tem, meu amor. Claro que não, eu nunca deixaria acontecer, eu nunca faria isso. Mas isso não significa que tá tudo bem, Wagner. Eu não posso ficar com você. Verônica, eu sou normal. Eu sou normal, eu juro que a gente pode ter uma vida normal. Eu me cuido, eu tomo todos os remédios, eu posso viver muitos anos como qualquer homem. A gente pode até ter filhos, é sério, olha, deixa eu te explicar. Conversa comigo, a gente pode procurar um médico e você vai entender melhor. Você não entende, né? Você realmente não entende. Você fica tão bitolado com isso que não percebe o que você fez. Não é só a doença. A questão é que não tem perdão, entendeu? Por favor, meu amor, por favor. O que você fez é sério, Wagner. É sério demais. Você mentiu pra mim sobre um assunto que eu tinha o direito de saber. Você me expôs, você quebrou a minha confiança. Já faz alguns meses que tudo aconteceu. E ela ainda não me perdoou.
o que me deixa cada dia mais arrasado, o que me deixa cada dia pior. Mas eu tenho esperança, sabe? Porque, por outro lado, ela ainda não pediu o divórcio. Pode ser a minha chance. A minha última chance. Se ela não me ama, se não quer ficar comigo, por que ela não foi atrás da nossa separação? Eu acho que ela ainda tem dúvida, sabe? E por isso que eu não desisti e eu não vou desistir de você, Verônica. Eu não vou desistir do nosso amor. Eu sei que você deve estar confusa. Provavelmente ainda com muito medo. Mas eu estou aqui hoje de peito aberto para pedir perdão mais uma vez. Eu já pedi 1 milhão de vezes. Eu já te pedi perdão de várias formas. Mas agora eu estou pedindo perdão por milhares de testemunhas. Eu sei que eu errei. Eu sei, a gente já falou sobre isso. Mas eu não errei na maldade. Eu não menti por mau caratismo. Eu menti por medo, por desespero. Eu menti porque eu amava demais você. Eu menti porque você é a mulher da minha vida. A mulher que eu mais amei em toda a minha vida. Vê se a única coisa que te impede mesmo de ficar comigo é o fato de eu ter escondido tudo de você. Me desculpa, mais uma vez eu te peço. 1000 desculpas. Eu me arrependo demais de ter mentido para você. Mas, por favor, me entenda. Me dá mais uma chance, vai. Deixa que eu reconquiste a sua confiança. Deixa que eu te mostre que ninguém no mundo vai te amar mais do que eu. Ninguém. Se só é esse o motivo, se você me aceita como eu sou, me perdoa, por favor. Me aceita de volta. Eu te garanto que eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo.